Salve família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, para a gente fazer aquela resenha boa de vascaíno para vascaíno. Nesse vídeo, quero trazer aqui o treinador do Bahia, né, o Renato Paiva, o português Renato Paiva, que ontem, na coletiva, após a vitória por 4-0, assumiu que o Bahia tem sérios problemas defensivos. Vamos resenhar aqui porque Barbieri e os jogadores do Vasco, principalmente ali o setor ofensivo, tem que aproveitar. A gente precisa também falar, sabe de quem? Jacaré, irmão, tá voando, vamos resenhar sobre isso. Trazer aqui o Grafite, que tava comentando o jogo de ontem, né, Grêmio e ABC. O ABC, cara, quase elimina o Grêmio ontem, né, teve bola na trave, pressionando, e aí o Grafite deixou uma opinião lá que eu queria trazer aqui para debate, pra gente colocar no nosso contexto aqui de Vasco da Gama. Gabriel Peck, é isso mesmo. Quero trazer aqui também o Gabriel Peck, porque além de estar vivendo um excelente momento, se declarou para a torcida do Vasco. Mas antes, a gente sempre faz aqui no nosso canal aquela pincelada aí quando tem rodada no Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil, porque são nossos adversários aí na sequência do ano. E ontem teve bastante jogos aí na Copa do Brasil. Quero botar aqui na tela para vocês os classificados aí para as oitavas de final da competição. Cara, tenho que te dizer que isso me dói, cara. Isso ainda mexe comigo. Vendo essa imagem aqui, eu lembro logo do pênalti que o Pedro Raul perdeu, irmão. Sério mesmo, não tô brincando, não tô zoando. Dói, cara, o Vasco não tá nessas oitavas de final aqui da Copa do Brasil. Mas tá na tela pra vocês aí, ó. América, Atlético Paranaense, né? Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Sport, né? Vale ressaltar também aí que o Vasco é o único dos grandes do Rio que não está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Que nos resta, pelo menos eu faço muito isso, não fiquem puto comigo, eu seco demais, né? Mas queria destacar aqui uma fala do jornalista Gilmar Ferreira, que vai de encontro ao meu pensamento, né? Quando eu defendi aí, por mais que o Vasco tenha sido eliminado pro ABC, não é terra arrasada. Ele disse o seguinte, ó: 7 clubes da Série A passaram sufoco diante dos adversários das séries B, C e D nos playoffs da terceira fase da Copa do Brasil. Cruzeiro, Atlético Mineiro, São Paulo, Corinthians, Internacional, Grêmio e Atlético Paranaense sofreram para superar Náutico, Brasil de Pelotas, Ituano, Remo, CSA, ABC e CRB. Tá aí, né, cara? Claro que isso não interessa, né? A gente queria estar na Copa do Brasil aí nas oitavas de final, mas eu achei assim que uma atuação ou um pênalti perdido, a gente não poderia definir o Vasco como terra arrasada, que entraria na competição no Brasileiro e brigaria para não cair. De forma nenhuma eu pensei nisso. Foi um jogo que mexeu com todo o vascaíno, que a gente ficou muito chateado, mas eu olhava, e sempre falei isso aqui, olhava para o gramado dos nossos vizinhos, falava, cara, não tem ninguém jogando tanta bola assim. E essa terceira fase aqui não teve zebra, mas mostrou toda a dificuldade que os times que a gente vai enfrentar na Série A tiveram também contra times aí de divisões menores, né, família vascaína. E a gente viu aqui o Grêmio com muita dificuldade contra o ABC. O ABC fez 1-0, teve várias oportunidades de fazer o segundo gol, onde o jogo ficaria muito mais complicado para o Grêmio, mas com toda a dificuldade acabou aí passando. O Internacional, que também é nosso adversário na Série A, passou do CSA nos pênaltis, né? E a gente vai aqui falar do confronto do Bahia, que acabou goleando ali o Volta Redonda por 4-0 ali no primeiro tempo, difícil, um 0-0, mas depois no segundo tempo o Bahia voou. E aquele ponto que eu falei aqui, que eu comentei com vocês, né? O Bahia vem aí de 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, pro RB e também pro Botafogo, e aí você imagina assim, ó, a gente tem que passar o carro por cima do Bahia. Galera, eu acho que o Vasco tenho certeza que o Vasco não tem time para passar o carro em ninguém. O time do Vasco é um time para competir contra Atlético e Palmeiras, mas para competir também contra o Bahia, porque a gente tem que entender a maneira que o Bahia vai jogar, com certeza fechado, o Vasco tendo que propor
propor o jogo e a gente sabe que o nosso time tem dificuldade nesse sentido. Mas observando ali o jogo do Bahia contra o Volta Redonda, mais uma vez lavando aqui a minha loucinha, tá? Lavando aqui a mamadeira da minha filha, pá, e assistindo o jogo e vi que os gols do Bahia ali, a maioria numa transição rápida, né? O Volta Redonda precisava do resultado, saindo um pouco mais pro jogo. O primeiro gol acontece dessa forma, que Jacaré pelo lado direito, jogando como ala, numa velocidade, arrancou, enfiou a bola pro Cauli, que também é um meio campo muito rápido, e acabou abrindo ali 1-0. Um gol também do Ademir, com muita velocidade pelo lado direito, cruza, e o Arthur Salles, né, cria do Vasco, acaba fazendo também ali o segundo gol. Então é uma característica do Bahia que o Vasco vai ter que tomar muito cuidado. Eles têm jogadores de transição rápida para contra-atacar. Maurício Barbieri vai ter que estar de olho nisso. Agora, um ponto interessante é que hoje o Vasco tem 2 zagueiros que trabalham bem nesse sentido, né? Porque tanto o Bambu quanto o Léo, eles são rápidos, eles conseguem acompanhar esses atacantes aí de velocidade. Então é um ponto interessante pra gente debater. Agora, a parte negativa do Bahia, eu vou trazer aqui o treinador Renato Paiva para falar um pouquinho, porque o Vasco vai ter que aproveitar nesse sentido, porque ele assumiu, né, que o Bahia tem problemas defensivos, que não vai ter tempo para ajustar até o jogo contra o Vasco. Maurício Barbieri tem que, abrir o olho nesse sentido. Se liga só. E os problemas defensivos, eu estou de acordo, mas os problemas defensivos são um bocadinho mais abrangentes do que propriamente a linha defensiva. Hoje voltei a não gostar de algumas coisas que a equipa está de facto a demonstrar. A equipa está a deixar jogar mais o adversário do que aquilo que eu quero e gosto, e portanto nós temos que corrigir. Depois do jogo do Vasco, nós agora temos 2 treinos, depois do jogo 3 treinos, perdão, depois do jogo do Vasco temos mais uma semana um bocadinho para trabalhar o jogo do Coritiba, e aí vamos continuar a trabalhar e acertar estas pequenas coisas, que elas estão identificadas, falta-nos um bocadinho de treino, e os jogadores depois começam a fazer, mas como não lhes está no corpo, começam depois a deixar de fazer. Portanto, esses problemas estão identificados. Eu queria que as equipas chegassem, não é ao nosso gol, porque eles não estão a chegar muito ao nosso gol, porque o Botafogo fez 3 remates à nossa baliza, por exemplo. A questão é que eles estão a chegar à nossa última linha, e por isso é que eu digo que a defesa tem que ser um bocadinho vista mais à frente de forma global. Tá aí, né, família? Cara, eu tava acompanhando, eu trouxe ontem aqui no canal, né, o Matheus Barbaço, tem um canal aqui no YouTube que é o maior, que cobre o Bahia, tava assistindo o pós-jogo, né, pra ver também a opinião dele, já que é o nosso próximo adversário. E ele também disse, né, que o Bahia tem essa dificuldade defensiva, principalmente ali no setor de meio campo, né, até porque o Bahia não tem o volante pegador, marcador, que possa proteger esse sistema defensivo ali, o miolo no meio campo da defesa. Eles jogam ali com o Azevedo, que é um jogador que até tá atuando bem, mas não tem essa característica. No jogo contra o Botafogo jogou o Iago Felipe, que passou pelo Fluminense, e ontem, cara, se eu não me engano, quem jogou ali foi o Danielzinho, aquele que passou aqui pelo Fluminense. Vocês podem até me corrigir porque eu não me lembro muito bem. Ou seja, é um time que não tem esse meio campo pegador e tem sérios problemas defensivos, como foi dito aí pelo treinador Renato Paiva, né? Então o Vasco tem que aproveitar ali com o Teixeira, com o Peck, Pedro Raul, Jair, André, encostar mais ali naquele setor, porque o Bahia é um time que pode contra-atacar, mas aí o Vasco pode aproveitar essas falhas defensivas que o Bahia vem tendo, família vascaína. Agora, a gente tem que ficar de olho realmente no Jacaré. Matheus Barbaço estava elogiando muito o jogador, ele falou que era um crítico desse atleta, mas que de um tempo pra cá vem evoluindo muito, principalmente nessa nova função aí de ala direita, né? Bahia joga com 3 zagueiros e o Jacaré tem muita liberdade para atacar com velocidade, tá chegando bem no fundo, tá marcando bem, tá sendo um jogador inteligente taticamente, vem sendo um dos destaques do Bahia. E aí ele joga ali pelo lado direito, onde a gente tem o Alex Teixeira, que é um jogador que não consegue acompanhar mais nesse sentido, e o Piton. Então, mais uma vez, o Alex Teixeira vai ter um papel importante. Barbieri vai ter que ajustar essa situação, ou o Alex Teixeira com a bola no pé tem que ser muito criativo, dar trabalho para o Jacaré ajudar. Agora, se o Alex Teixeira não estiver bem no jogo, dá liberdade aí pro Jacaré, vai ser um jogador que a gente vai ter que estar de olho nesse sentido aí, família vascaína. Agora, temos totais condições de ganhar do Bahia, aproveitar esse bom momento, essa confiança que vários jogadores do Vasco individualmente estão tendo, melhorar o coletivo, porque hoje, né, contra o Bahia, melhor dizendo, o Vasco vai ter que propor o jogo, vai ser a primeira partida nesse Campeonato Brasileiro que o Vasco vai ter que atacar mais, né? Ficar um pouco mais com a bola. Espero que a gente tenha êxito, conquiste os 3 pontos pra gente sonhar nessa competição, já que na próxima rodada a gente enfrenta aí o Fluminense. Os tricolores estão, né, achando que já ganharam as taças todas aí do Brasil. A gente dá uma porradinha neles também pra baixar a bolinha deles. Agora eu quero trazer aqui o Grafite, que nesse sentido aí, né,
de muitos vascaínos me perturbaram aqui, cara. Me perturbaram aqui quando o Vasco foi eliminado pro ABC, foi eliminado também aí nas semifinais do Carioca. Thiago, tu não vai poder reclamar que tu tá passando pano aí pra esse elenco. Quando a gente tomar porrada no Campeonato Brasileiro, eu vou vir aqui falar contigo. Hoje não aparece ninguém, cara. Ninguém que fez essas críticas a mim hoje aparece. O Vasco perde uma ou outra aí os caras aparecem. Isso é brincadeira, não? Mas faz parte aí de quem tem canal, quem defende alguma coisa, faz parte, a gente tem que conviver aí com as críticas, né? Mas eu queria trazer aqui um pensamento do Grafite, que ontem estava comentando Grêmio e ABC, perdão, e ele levantou um ponto aí da dificuldade que o Grêmio tem nesse sentido aí, da falta de um jogador de marcação. Vamos lá. Característica dos jogadores dos jogadores que o Renato tem hoje, né? Ele não tem aquele jogador pegador, aquele cão de guarda que marca, que fica fuçando. O Grêmio deixa as outras equipes jogar e tenta roubar essa bola na transição ofensiva do adversário. Só que hoje isso não funcionou, né? O ABC trocava passes, conseguia. O ABC também não estava se importando muito em buscar o 2-0. Só na reta final de jogo, quando ele viu que não. Bom, vamos para cima, teve a bola na trave e tal, que na finalização do centroavante do ABC. Mas o Grêmio não tem essa característica, né? O Grêmio é a equipe que joga e deixa as outras equipes jogarem. Então isso vai faltar em alguns momentos na Série A, principalmente para o Grêmio. Quando ele enfrenta equipes que vêm fechadas, que não vão propor tanto o jogo, o Grêmio vai ter essa dificuldade na Série A por conta da característica do plantel que o Grêmio está montando. É um time que com a bola joga bem, tem alternativas quando a equipe está bem fisicamente e taticamente organizada, mas quando tem jogos assim, gera muita dificuldade para o Grêmio. Interessante, né? Porque ontem, né, o Globo Esporte noticiou que o Vasco nessa segunda janela aí tá de olho no Cuejá e também no Campuzano, né? 2 jogadores de pegada, 2 primeiros volantes. O Vasco tem um jogador muito promissor, na minha opinião, que é o Rodrigo, que é um jogador de muita marcação, sabe, se coloca bem, foi muito bem contra o Atlético Mineiro, jogou muita bola, e contra o Palmeiras já não foi tão bem assim, mas é um jogador que eu confio e que acho que vai dar muitos frutos aí pro nosso Vascão. O que eu quero trazer aqui com essa resenha do Grafite é esse contexto, cara, que o futebol brasileiro hoje tem muitos times com dificuldade, os elencos com carências, né? E não é somente o Vasco. E aí você observa aí que o Grafite falou que o Grêmio vai ter dificuldade de enfrentar times fechados, porque não tem um jogador ali de pegada. O Grêmio joga, mas dá muita liberdade para os seus adversários. Um ponto também que eu vejo em questão do Grêmio é não ter jogadores de velocidade na beirada de campo. E quando eu vi assim, não somente os vascaínos, mas também ali comentaristas, jornalistas, colocarem o Grêmio à frente do Vasco. E aí, cara, eu concordo muito com o vascaíno ontem, que comentou aqui no meu canal. Ele disse o seguinte: Thiago, tirando aí Palmeiras, Flamengo, Fluminense, cara, o Vasco pode competir de igual para igual contra qualquer um. Eu até discordo um pouquinho que o Vasco pode competir com o Flamengo, o Palmeiras e o Fluminense, mas são times aí que tem mais qualidade, mais tempo de trabalho, e aí pode impor ao Vasco uma condição de o Vasco ser reativo. Agora, mas os outros times aí, cara, o Atlético Mineiro também tem muito recurso, né? Agora, os outros times do futebol brasileiro, não tô dizendo aqui que o Vasco vai passar o carro, mas temos condições de competir. Temos condições de ganhar de qualquer um. E essa sequência aí nos próximos 5 jogos vai ser muito importante, porque o Vasco encara o Bahia, Curitiba, Santos e São Paulo, né? Times que os seus elencos não têm tanto recurso assim. E aí o Fluminense realmente é um time que tá jogando muita bola, mas eu também tô muito confiante, família vascaína. E pra finalizar o nosso vídeo, um cara que tá se destacando muito aí esse ano, que é o Gabriel Peck, irmão, se declarou pra torcida do Vasco. Se liga só. A torcida do Vasco, quem é vascaíno aí, eu amo vocês são... Não dá nem 2 dias, os ingressos já estão tudo esgotados. É isso, exatamente, né? Ingressos esgotados aí em menos de 2 dias em São Januário aí contra o Bahia. Tem gente falando que o Vasco escolhe jogo no Maracanã, que o Vasco não lotaria, né? Se fosse aí enfrentar o Bahia no Maracanã, né? Ah, meu Deus, é muita comédia, muita gente falando merda por aí. Mas falando do Gabriel Peck, torço muito para que ele nesse jogo contra o Bahia possa mostrar também uma outra virtude, né? Porque eu venho falando isso aqui, eu acredito muito mais que o Gabriel Peck possa jogar bem contra Atlético, contra Palmeiras, contra Fluminense, contra Flamengo, times que têm mais recurso, mais qualidade, mas que vão atacar o Vasco. Agora, quando o Gabriel Peck enfrentar esses times que vão se fechar, ele tem dificuldade. Então, que ele possa atuar bem também, confiante, fazer gol, dar assistência, para que a gente possa realmente ter no Gabriel Peck um protagonista ali na frente e nos ajudar a mandar bem nesse campeonato brasileiro. Família vascaína, gostou do vídeo? Dá aquela moral, senta o dedo no like, não se esquece de se inscrever no nosso canal e aqui a minha gratidão. Muito obrigado, Thiagão atingiu aí a marca de 37 mil inscritos.
A família tá aumentando, hein? Vamos que vamos. Valeu, é nóis. É muito bom ser Vasco.